nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher, toda mulher. O Rio de Janeiro teve mais de 4.500 registros de estupro em 2018. Em média, 12 mulheres foram estupradas por dia no estado. O Toda Mulher de hoje vai discutir os dados divulgados pelo dossiê Mulher e o projeto que determina que as delegacias de atendimento às mulheres tenham pelo menos 20% de policiais do sexo feminino. No nosso estúdio, eu recebo a deputada Marta Rocha e a presidente do Instituto de Segurança Pública, delegada Adriana Mendes. Muito obrigada pela participação aqui no Toda Mulher. Doutora Adriana, vou começar com a senhora para a gente poder falar sobre esse crescimento nos registros de estupro, né? Houve esse crescimento desde 2015 até 2018 e um número importante é que 70% desses registros diziam respeito a meninas e jovens menores de 17 anos. A que a senhora atribui esse crescimento nesse período e por que também essa faixa etária é tão mais afetada do que as outras? O que a gente observou realmente é um número maior de registros, como você bem disse, a partir de 2015. Os números são alarmantes, né? Nós observamos, mas uma coisa que a gente deve destacar é que grande parte dessas vítimas são meninas, né, e crianças, então menores de 17 anos de idade. E o que a gente conclui a partir disso, dentro de um outro filtro de análise que nós fizemos, é que grande parte dessas vítimas são vítimas de autores conhecidos. Então, grande parte dos autores desses crimes de violência são pessoas que convivem de alguma forma com a vítima, familiares, pais, conhecidos, parentes, têm algum grau de parentesco, enfim. Então, é importante a gente pontuar aqui que quando nós falamos desse número tão expressivo de estupros, grande parte se concentram dentro das residências, né? Dentro das casas. Então, é importante a gente ter uma atenção muito voltada para essa juventude, para essas crianças, essas adolescentes. E o que nós sempre falamos, qualquer sinal de violência, qualquer sinal diferente que ela possa ali demonstrar, sob o ponto de vista não só físico, mas também sob o ponto de vista psicológico, é necessário que aquelas pessoas que estão no entorno daquela criança, daquela adolescente, percebam e fiquem atentos a isso. Não só familiares, porque muitas vezes ela é vítima dentro da sua própria casa, né, de algum familiar, mas também outras pessoas que convivam com essa adolescente, com essa criança, como professores, educadores, enfim, um vizinho que perceba algum comportamento diferente, algum sinal de violência ou de lesão que foge à normalidade, né, do comportamento de uma criança ou de uma adolescente. Os dados são graves, mas uma coisa importante que a gente observou também nesse número crescente indicam duas possibilidades. Uma possibilidade é que tem aumentado efetivamente o número de crimes de estupro, mas há uma outra possibilidade desses crimes já estariam ocorrendo, né? Você já teria um número expressivo e você tem um maior número de notificações, de registros. As pessoas estão tendo mais coragem de denunciar, né? Coragens e estão atentos a esses casos. E isso é importante, isso é um dado que se pode dizer de certa forma positivo, porque aí com esses dados, com esse número maior justamente de notificações, é possível estabelecer, direcionar o Estado à adoção de políticas e de medidas para o enfrentamento dessa questão. Deputada, e até essa questão das políticas públicas para o enfrentamento desses crimes, a gente vem discutindo ao longo de vários anos aqui na Alerj e também no Toda Mulher, os avanços, por exemplo, da Lei Maria da Penha, e esse dado sobre a violência dentro da própria casa, isso é recorrente, né? A gente já falou sobre isso muitas vezes aqui, mas continua acontecendo. A impressão que dá para a gente é que esses autores de crimes continuam não tendo medo de praticar esses crimes, né? Eu acho que tem alguns componentes. Era bom a gente lembrar que em maio, por exemplo, num determinado dia de maio, você tem o dia de enfrentamento da violência contra a criança, né? Então, para você ver como esse tema é um tema muito presente no dia a dia das pessoas. Esses dados ditos pela doutora Adriana nos mostram que a casa
é um perigo para essas adolescentes, para essas jovens, né? E quando a gente olha para trás, doutora Adriana, acompanha os dados do Dossiê Mulher, a gente vem vendo que ao longo desses últimos 5, 6 anos, essa faixa etária entre 16 e 28 anos, no caso da violência sexual, ela se repete. E esse ano de uma forma mais cruel, porque a gente percebe que essa data limite ela está cada vez mais diminuindo. Afinal de contas, nós estamos falando de 70% dos registros com a vítima com menos de 17 anos. Então, eu acho assim, que esse crime é silencioso, a família custa identificar que esse crime está acontecendo. Num outro momento, eu que venho de delegacia, eu percebi inúmeras vezes a dificuldade da família de noticiar, porque a família tenta, no primeiro momento, outros arranjos para tentar solucionar esse problema. Essa questão colocada pela doutora Adriana de que aqueles que estão no entorno da criança fiquem atentos, eu quero lembrar um caso que, enquanto eu era titular de uma delegacia da Zona Sul, em que houve um caso envolvendo uma menina praticado por um educador e quem alertou a mãe da menina foi a responsável pelo transporte escolar, que começou a perceber uma mudança do comportamento daquela menina. Que havia algo errado, alertou a mãe então começou a fazer uma série de, não só de conversas, mas também de avaliações do dia a dia da menina e conseguiu identificar e eu fui depor como testemunha de acusação nesse caso. Então a gente mostra o quê? Se de um lado pode sim, eu acredito, ter um aumento da visibilidade, mas não resta dúvida que a casa é um perigo para muitas crianças e jovens, e não resta dúvida que esse crime, a notificação tem que ser fortalecida, porque se é difícil você comparecer a uma delegacia de polícia para falar de uma violência física, imagina o quanto não é difícil de uma violência sexual praticada por algum conhecido, ou seja, com alguém, praticada por alguém, melhor dizendo, que tem naquela família, junto àquela criança ou adolescência, uma relação de confiança. Então, acho que a gente tem que estar muito atenta e garantir a punição. Porque eu acho que uma das formas mais efetivas e eficientes de vencer a prática do delito é garantir a punição dos seus autores. É porque no caso da violência doméstica, das agressões, né, a Lei Maria da Penha ajudou efetivamente, né, os próprios autores dos crimes já têm consciência do que pode acontecer, muitos ainda fazem, mas têm mais consciência. E no caso do estupro, talvez até por esse receio de expor um familiar, um amigo muito próximo, seja mais difícil prevenir esse tipo de crime e criar políticas públicas mesmo para proteger essas meninas. Né? Porque nessas circunstâncias, como a doutora Marta falou, você tem uma particularidade, né? Você tem a grande maioria das vítimas menores de idade, então já estão por si só numa situação de vulnerabilidade. E são ameaçados e tem ali pessoas próximas, né? Justamente que gozam da sua confiança ou mantêm algum tipo de relação, como no caso do educador, como o exemplo que foi citado aqui. Então é importante que haja uma visibilidade para esse assunto, que todos se encorajam, que não tenham medo de denunciar, que o Estado esteja pronto, né, para atuar de forma muito efetiva nesses casos e que não haja nenhum tipo de subnotificação. É necessário realmente que todos aqueles que estejam passando por isso ou tenham passado em algum momento denunciem, informem, para que nós tenhamos esses dados e aí o Estado possa atuar, conforme eu falei, de forma realmente efetiva. Deputada, falando sobre a questão das políticas públicas, como é que a senhora vê, por exemplo, a participação da escola no sentido de orientar essas meninas, estar atenta ao comportamento delas, porque infelizmente a gente sabe que muitas mães, por exemplo, têm conhecimento do que acontece dentro das suas casas, que o parceiro, que às vezes é o pai ou é o padrasto da menina, está tendo aquele tipo de comportamento e por algum fator, como medo ou dependência emocional, financeira, não faz a denúncia, né? Não leva adiante aquele caso com a filha. Eu quero te dizer que o magistério é a profissão com maior presença feminina.
E digo com pesar que a família não quer ouvir adolescente e muitas vezes não acredita na criança. Eu vivenciei casos dentro de delegacia de polícia que era impossível que não houvesse pelo menos uma suspeita por parte da mãe do que estava acontecendo, se a gente considerar as circunstâncias como o fato se dava, né? Então, nesse sentido, a escola tem um papel fundamental, né? O primeiro sintoma de uma criança que vive um ato de violência, seja individual ou intrafamiliar, é o baixo rendimento escolar. A criança, ela muda o seu comportamento, ela fica arredia, ela não suporta um toque, porque ela percebe que o abraço é o início do que a gente chama em direito penal dos atos preparatórios para o crime. Fica apavorada. A criança dá sinais reais. E a professora, né, a orientadora, ela tem toda uma mera observação da criança, vai permitir que aquela criança passe por algum problema. E essa mesma professora que identifica essa situação pode, através do seu contato, do seu diálogo com a criança, identificar esse problema e conduzir esse problema e até tem o dever de comunicar, né? Chamar a mãe, comunicar ao conselho tutelar, né? Tem aí o Disque 100, que é um telefone que você garante o anonimato, que enfrenta a violência contra a criança. Então, eu acho que tem várias ferramentas, mas para tudo isso acontecer, eu preciso de que essa família seja sensível e esse profissional seja atento. Eu acho que se a gente tiver esses dois componentes, a gente vai criar uma estratégia de defesa para a criança e para o adolescente no caso da violência sexual. Gente, a gente precisa fazer um pequeno intervalo, mas volta falando sobre o dossiê Mulher no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí. Toda mulher, toda mulher, toda mulher.